Boa tarde. Good afternoon. We're going to have the session of Brazilian home education legal issues. I think it is one of the most important sessions that we can have, and I couldn't think of anyone more skilled to speak today than the three speakers that we have. It's a pleasure for me to present Professor Ricardo Dias, que é o presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar. It's a National Home Education Association of Brazil. He's the president of that. And he is one of the most important people in Brazil who've traveled all around the country defending and advising the families who want to take the strong step of home educating here in Brazil. So after that, we are going to listen to the speakers, if you will. And after that, if you want, we can have a round of questions. But in order for it to be more fluent, all the questions will leave for the end. Okay. Professor Ricardo Dias. Muchas gracias, Sérgio. Minha apresentação? Olá, boa tarde. Espero que vocês não se cansem de me ouvir. Vou buscar ser breve novamente. Vamos tentar, em 10 minutos, dar um panorama geral das questões jurídico-legais. A questão é o seguinte: 2 juristas irão falar depois de mim. Então, não sou bobo, eu não vou me atrever a falar de lei aqui, né? Quando 2 juristas super especialistas vão falar antes de mim. Então, eu vou falar com vocês um pouco sobre como funciona no Brasil, como pensam as famílias e pelo que elas passam com relação às questões jurídico-legais, ok? Da educação domiciliar. Pode me dar o controle? Obrigado. Então, vamos lá. Acho que a gente faz tudo isso em 2 slides. Funcionando? Vamos lá. Então, a primeira coisa, a primeira confusão que existe é entre a legalidade e a legalização. Essa confusão até eu fazia há 5 anos atrás. Nós não lutamos pela legalização da educação domiciliar, nós lutamos pela legalidade. Qual é a diferença disso, Rick? Legalização diz respeito a uma coisa que é ilegal, e nós não consideramos o homeschool ilegal, porque nos baseamos num princípio que é um dos pilares da Constituição brasileira, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude da lei. Ok? Então, na verdade, nós lutamos pela legalidade, que quer dizer o seguinte: lutamos pela regulamentação. Então, há uma confusão aí. E muita gente, até por conta disso, fica com receio de estar fazendo algo realmente ilegal. Quais são as dificuldades, então, do estudante homeschool? Eu queria dizer para vocês, como um papai homeschool, que tudo para o aluno homeschool no Brasil é complicado, é difícil. Se você quer colocar o menino para fazer karatê, se você quer colocar ele numa escolinha de futebol ou no balé, o que eles pedem? O atestado de escolaridade. Tudo. Eles não têm direito à carteira de estudante, à meia entrada num cinema, num teatro, num museu, seja lá o que for. Tudo é muito difícil e as coisas estão cada vez mais atreladas ao fato de a criança estar na escola. As pessoas falam assim: por que você não procura um patrocinador? Eu falei assim: ninguém vai patrocinar nada que tire crianças da escola. Esqueça isso. Então, está tudo muito atrelado à escola, isso é muito difícil para os pais. Às vezes os pais me pedem: a ANED pode dar um atestado para mim, dizendo que meu filho faz educação domiciliar? Eu falei: claro que pode, eu dou e assino, mas não tem valor legal nenhum, porque a ANED não é uma instituição de ensino, e juridicamente um advogado vai dizer: não, isso aqui não tem validade, porque a educação domiciliar no Brasil ela é proibida. É assim que é o pensamento, e isso passa sempre para as famílias. Hoje a gente estima aí, nós temos já dados, pesquisas, em torno de 2.200 famílias. Esse número é estimado para baixo,
porque muita gente ainda está escondida com medo de ser denunciada e processada. E a gente tem uma ideia de 5% desse total de 3.200 famílias que a gente tem conhecimento têm sido denunciadas e processadas. Quem denuncia essas famílias e por que denunciam? Bom, a primeira pessoa a denunciar a família geralmente é o avô ou a avó da criança, julgando estar fazendo um bem. Então, assim, é muito importante preparar seus parentes, né? E ter muita convicção do que você está fazendo. Eu não tive esse problema. Meu pai não é vivo e nem o meu sogro. A minha mãe e a minha sogra tiveram, coincidentemente, a mesma opinião. Elas disseram o seguinte: bom, nós conhecemos vocês, sabemos que vocês são muito sérios com relação à escola, e eu acho que se esse negócio de educação domiciliar fosse uma furada, vocês não iam colocar seus filhos nisso. E ponto final. Mas, por exemplo, minha irmã já ameaçou me denunciar. Outra pessoa, depois que denuncia, é o diretor da escola. Né? Alguns, por serem donos e diretores de escolas muito caras, e aí por questões econômicas, né? Tem pais que tiram 3 filhos de escolas caras, e geralmente, quando eles descobrem, eles acabam denunciando esse pai e essa mãe. Isso também ocorre. E ainda vizinhos. Né? Tem gente aqui que tem experiência disso. Aquele vizinho seu que não tem o que fazer, fica na janela, né? E aí falam: esses meninos estão sempre brincando, esses meninos não vão para a escola, não. Então, vocês já sabem o que acontece. Aí, sem querer, ele liga assim só para ajudar. E aí o conselheiro tutelar bate na porta. E aqui eu vou falar do caminho do processo judicial. Quando o conselheiro tutelar bate na porta de uma pessoa, o que acontece? O telefone da minha casa toca. Eu não sei como eles descobrem, mas toca. Toca o telefone da minha casa. Geralmente tem alguém chorando do outro lado. Né? Meu Deus, o conselheiro tutelar vai vir aqui, já marcou o dia. O que eu faço? Aí eu tenho 2 regrinhas básicas para esse pessoal. Eles pensam que eu tenho essa regrinha porque eu sou baiano, e porque eu sou baiano, então eu sou tranquilo. Mais um paradigma, né? Baiano também se estressa. Eu digo assim, ó, regrinha básica é quando o conselheiro tutelar chegar na sua casa. Regra número 1, fique calmo, certo? Regra número 2, aprenda a regra número 1, fique calmo. Então, qual é o caminho normalmente? Eu falo, gente, o conselheiro tutelar não é bicho, mesmo que ele se pareça com um. Ele está interessado ali no bem-estar da criança. Abra a porta, deixe ele entrar. Na hora que este homem, essa mulher, ele entra na sua casa, ele olha para você, olha para sua esposa, olha para seu marido, seus filhos, olha para a sua casa, ele já sabe que tipo de família é a sua, não se engane. Esses homens e mulheres estão acostumados a entrarem em lares terríveis, onde tem orgia, sexo explícito, drogas, violência e tudo mais que vocês nem imaginam. Então, eles sabem muito bem que tipo de família é aquela. E aí, o que normalmente ocorre? Quando as mães mostram, os pais mostram o que estão fazendo com os filhos, 2 caminhos normalmente são tomados. Né? Tem conselheiro tutelar que fala assim: nossa, quem dera todos os pais fossem como vocês. E aí, está resolvido. Eu vou deixar por aqui mesmo. Tem conselheiro tutelar que fala: nossa, quem dera todos os pais fossem como vocês, mas eu tenho um emprego a zelar. E o processo segue adiante. Né? Bom, e aí ele vai, e tem Ministério Público, e tem assistente social, e tem um monte de gente aí no caminho. Alguns pais são bastante maltratados, não falo isso para assustar vocês, em algumas esferas judiciais, né? Promotores, juízes, como eu cheguei a citar isso aqui para vocês pela manhã. E quando tem uma sentença, é muito interessante, eu tenho algumas sentenças em casa, que eu recebi por e-mail. Os juízes sempre falam, embora não tenha havido aqui abandono intelectual, este pai está sendo condenado e blá, 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 ele é condenado a matricular o filho na escola.
Várias famílias desobedeceram a ordem judicial e não matricularam os filhos na escola de volta. O que ocorreu? Nada. Não tem nenhum pai preso no Brasil ainda. Há impunidade no nosso país, quem é estrangeiro, viu? Não sabe muito bem o que eu estou falando, mas o Brasil é um país que, infelizmente, eu digo isso com muita vergonha e tristeza, a gente está começando a mudar a cultura da impunidade no Brasil. Mas se a impunidade servir para alguma coisa boa, serve para isso. Não tem nenhum pai preso ainda. Bom, as consequências de duas atitudes das famílias, do medo e da ignorância. Então, tem famílias que, por medo, elas usam uma série de artifícios para ludibriar as pessoas. Eu nunca concordei com isso, né? Nós aqui na ANED nunca orientamos esse tipo de coisa, fugir, né? Matricular o filho na escola para enganar o juiz, deixar passar um mês, depois tirar. Né? Esse tipo de coisa não ajuda, muito pelo contrário. Tem gente que faz uniforme para as crianças, dá um nome e põe os meninos para descer o elevador e subir com a mochila. Vocês estão pensando que é brincadeira, mas tem. Né? Para não ter que responder as perguntas aos vizinhos. Agora, me pergunta, Rick, como é que nós vamos, né, ter a educação domiciliar regulamentada se a gente tiver esse tipo de conduta? Bom, mas a coragem de algumas famílias está mudando esse quadro. Por quê? Porque tem famílias que estão desobedecendo a ordem judicial conscientemente, estão enfrentando esses processos e já tem um projeto de lei no Congresso Nacional desde 2012, o projeto de lei 3179, que eu falei que a gente está buscando mudar o texto. Tem um caso que ganhou repercussão no STF, inclusive estão aí fora o pai e a filha, o Moisés e a Valentina. Esse caso é muito importante para nós, porque o Supremo vai julgar pelo provimento, pelo desprovimento e pelo improvimento. Eu sei o que significa, viu, gente? Mas eu não vou falar, não. Deixa isso para os advogados. E, no final, eu quero falar do paradoxo das expectativas. Tem famílias que estão esperando a regulamentação para aparecerem. Ora, eu devo esperar a regulamentação para aparecer ou aparecer para a regulamentação vir? É isso que eu tenho falado com algumas famílias e tenho buscado encorajá-las. Embora eu as respeite, eu respeito o receio de ser processado, mas precisamos colocar a cara na tela, precisamos dar a cara para bater. No meu trabalho, eu me sinto como alguém que está abrindo uma picada, uma trilha no mato. Eu tenho expectativa que pessoas muito mais competentes, com muito mais habilidade e muito mais preparadas do que eu, possam vir atrás de mim com uma retroescavadeira e abrir uma estrada, e outras possam vir pavimentar essa estrada e sinalizar para que outros rodem macio no futuro. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Muito obrigado. Seguinte ponente, escusado porque antes falei em inglês para costume, vou falar portunhol um pouco. Portunhol, vai excusar meu portunhol, mas penso que é melhor porque todos falam aqui português. O seguinte que vai falar é o professor Dr. Edison Prado de Andrade, que é advogado, não? Ok, o seguinte que vai falar é Alexandre. Meu amigo Alexandre, é um prazer grandíssimo apresentar-te. Senti não estaria aqui, ninguém estaria aqui por teu trabalho destes anos e que é muito de agradecer. Alexandre Moreira é membro da board da Global Communication Conference, peça fundamental dela. Ele é casado com Viviana e tem duas maravilhosas nenas, não? Sofia e Sara, que estão aqui conosco. Ele tem uma LLL em Law da Universidade de Vanderbilt, é professor de Direito Administrativo Criminal e advogado, é a peça fundamental no Ministério da Educação do Brasil, uma das peças fundamentais para nós defender os homeschoolers. Um verdadeiro prazer. Bem, obrigado, Sérgio, pelas belas palavras. Mas
eu estava me lembrando agora do meu desenho preferido, que é Os Simpsons. E uma vez o Homer Simpson estava conversando com o advogado dele, e o advogado pergunta para ele assim, pois é, imagine como seria o mundo sem advogados. Aí o Homer fecha os olhos, imagina o mundo todo florido, todo mundo de mãos dadas e cantando alegre e feliz. E a gente tem essa imagem mesmo que advogado só aparece quando tem problema, né? E, de fato, a minha pretensão dentro do movimento é, de certa forma, me tornar cada vez menos necessário, porque as coisas estão tomando um rumo cada vez mais interessante para nós aqui. E eu tenho pouco tempo para falar, então eu vou me concentrar em dois aspectos que são muito importantes para nós. O primeiro aspecto vão ser as questões jurídicas da educação domiciliar, ou seja, por que a educação domiciliar é legítima, é constitucional, é legal, o que a gente tem defendido já há vários anos. E depois eu vou falar sobre um detalhe que assusta muitas famílias e que eu chamo de análise de risco jurídico. Que o pessoal fica com medo, pensando assim, tá, e se eu fizer isso, o que pode acontecer comigo na prática? Eu tenho acompanhado todos os casos nesses últimos 8 anos a respeito de educação domiciliar e vou dizer para vocês exatamente o que pode acontecer e o que não pode acontecer de maneira nenhuma se vocês adotarem a educação domiciliar. É um grande desafio você tentar defender a legitimidade jurídica da educação domiciliar no Brasil. E por que é um grande desafio? Porque se você procurar em todas as leis, atos administrativos, Constituição, vocês sabem o que vocês vão encontrar a respeito de educação domiciliar? Absolutamente nada. Então, às vezes, alguém chega perguntando para mim se a educação domiciliar é legal ou não no Brasil. Aí, às vezes, eu brinco, olha, não é legal nem ilegal, a lei não diz nada a respeito. Obviamente, isso aqui não é uma solução para a gente. A grande questão é ver o seguinte, na ausência de lei a respeito do tema, será que a nossa Constituição permitiria a educação domiciliar? Aí o desafio continua, vocês sabem por quê? Porque quando a Constituição foi feita, o Congresso Nacional nem sabia o que era educação domiciliar. Como é que a Constituição vai permitir ou proibir uma coisa que nem sabia que existia? A mesma coisa aconteceu quando o ECA foi feito e quando a LDB foi feita. A primeira vez no Congresso Nacional em que foi discutida a educação domiciliar foi exatamente no dia 15 de outubro de 2008. Eu me lembro bem que é o aniversário do meu pai, e eu estava lá. É a primeira vez que o assunto entrou na pauta do Congresso Nacional, que eles descobriram que isso existe, apesar de já haver famílias que fazem isso há vários anos aqui. Então, ainda é um assunto novo, ainda causa bastante estranheza. E aí a gente tem que se perguntar o seguinte, será que a educação domiciliar está de acordo com os valores, com os princípios constitucionais, ou seja, com aquilo que a nossa Constituição Federal de 88 defende para o Brasil? E eu fui buscar explorar isso. Não havia absolutamente nada escrito no Brasil nessa época, e a gente foi buscar em várias fontes estrangeiras. Hoje já temos algum material, nós temos uma fantástica tese de doutorado do Dr. Edson, que vai falar daqui a pouco a respeito da educação domiciliar, da tese de doutorado dele em Direito e Educação na USP. E aí, teve um artigo da Constituição que me chamou a atenção em especial. Foi o artigo 205 da Constituição, que é o primeiro artigo do capítulo que trata de educação. Ele diz o seguinte, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Opa, já começou de um modo interessante, porque está dizendo o seguinte para nós. A educação é um assunto de família.
E tem uma parte que é ameaçadora para nós. Nem tentem esquecer o Estado nessa área. Por quê? Porque a Constituição diz que a educação também é dever do Estado. Bem, isso nos deixa numa situação complexa pelo seguinte: é dever de duas instituições, da família e do Estado. Quando você tem duas pessoas encarregadas de fazer basicamente a mesma coisa, que é a educação, você tem que se perguntar o seguinte. Olha, vocês imaginam qual é a pergunta? Quem manda nessa história? Aí a Constituição não tem resposta para essa pergunta. E por que não tem? Porque a Constituição ela foi muito influenciada pelo lobby dos professores, por exemplo. 4 dias depois de instaurada a Assembleia Constituinte, já tinha sindicato de professor fazendo reivindicação. Não tinha nenhuma associação de pais naquela época, não existia. Educação domiciliar, então, como eu disse, não tinha nem ideia que existia. Mas, de qualquer modo, a gente precisa responder essa pergunta. Se é dever de quem, em primeiro lugar? Da família ou do Estado? Como uma questão de fato, todo mundo aqui já sabe a resposta. Aliás, toda pessoa de bom senso sabe a resposta. Quando você diz assim que a educação vem de berço, a gente já sabe que o que realmente importa é aprendido em casa. Pois é. Aí, pesquisando o assunto, descobri um dispositivo bastante interessante lá no Código Civil que dizia o seguinte: a primeira decorrência do poder familiar, que é o conjunto de responsabilidades que os pais têm com relação aos filhos, a primeira decorrência é dirigir a educação dos filhos. Primeira decorrência. E aí, em nenhum lugar está dizendo que o Estado deve dirigir a educação dos filhos. Nenhum lugar. Mas o Código Civil diz que os pais dirigem. E aí, descobri um mundo novo, que é dos tratados internacionais de direitos humanos. A gente vai lá para a Declaração Universal de Direitos Humanos, que o STF já usou em vários julgados, diz o seguinte: os pais têm o direito de escolher o tipo de educação a ser dado pelos filhos. Artigo 26, item 3 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Ora, isso aqui é o mais amplo possível, é o direito de escolher o tipo de educação. Ora, tipo de educação pode ser dentro, fora da escola, pode ser de várias espécies de escola, várias modalidades de educação domiciliar, pode ser um regime misto. E essa prioridade é dos pais. E o Estado pode interferir nisso? Pode apenas quando ficar demonstrado, depois de um devido processo legal, uma sentença judicial transitada e julgada, que os pais não têm a mínima condição de fazer aquilo que eles se propõem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso no Brasil, será que já aconteceu? Será que o Estado já conseguiu provar isso de algum pai que educa o filho em casa? Não. Isso nunca aconteceu. O Estado nunca conseguiu, assim, chegar na prática e demonstrar que tal família não tem a mínima condição de educar os filhos em casa. Em tese, você até pode conceber isso, por exemplo, uma família de alcoólatras, de pessoas extremamente violentas, em que não tem a mínima condição de criar a criança em primeiro lugar, quanto mais de educar. Ok, isso aqui é um breve resumo de toda uma tese jurídica que foi desenvolvida ao longo desses anos. Nos próximos meses eu vou publicar o Direito à Educação Domiciliar, que vai condensar tudo aquilo que eu concluí, que eu estudei durante esse ano sobre o assunto. Mas, como o nosso tempo está acabando, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do risco jurídico. Ou seja, quero tirar meus filhos da escola ou pretendo não colocá-los na escola. O que pode acontecer comigo? Aí vocês me digam rapidamente, quais são os grandes medos dos pais? É medo de quê? Perder a guarda, do que mais? Ah, não, isso aí não. Pense numa coisa séria. Isso é bobagem. Perder a guarda, ser preso. Então, em primeiro lugar,
A não ser que o juiz seja absolutamente doido, não há a mínima chance de ser preso por causa disso. Por quê? Existe o crime de abandono intelectual? Sim. Mas o crime consiste em deixar de prover instrução para o filho. Percebam, não é deixar de matricular o filho, é deixar de prover instrução. Então, se você está educando em casa, você está provendo instrução. Segundo lugar, posso perder a guarda dos meus filhos por conta disso? Aí eu vou dizer bem claramente para vocês o seguinte: se vocês conseguirem agir com prudência, com cuidado, aliás, abrindo um parênteses, quem tem Facebook, dá uma olhada na página que eu tenho lá, que chama Direito Educacional de Família, que eu dou várias orientações para as famílias a respeito dessas questões jurídicas. Se você conseguir agir com prudência, com cuidado, sem chutar o balde, o risco de ter sua guarda ameaçada é quase zero. Mas vamos supor que você é o sujeito mais azarado do mundo, fez tudo certo e mesmo assim o juiz manda uma ordem, diz: você tem que matricular seus filhos na escola ou vai perder a guarda. Gente, até hoje isso aconteceu, se eu não me engano, com 2 famílias, mas que tiveram uma conduta absolutamente avacalhada e no limite desonesta com a justiça. A gente não pode brincar com a justiça, isso aqui é uma coisa muito séria. Num caso até, uma das famílias fugiu de cidade, foi um negócio assim horroroso. Mas o que aconteceu com elas? Perderam a guarda? Não. O juiz simplesmente disse o seguinte: ou matricula na escola, ou perde a guarda. Eles matricularam e não aconteceu nada. Mas atenção, esse é o exemplo da família que fez tudo errado. Então, a mensagem que eu quero dar para vocês aqui, uma mensagem de tranquilidade e de cautela. Ou seja, vocês podem educar em casa, vocês têm legitimidade para isso. A chance de acontecer um problema jurídico é muito próximo de zero. A proporção de famílias que são processadas é ridiculamente pequena. Até hoje, nenhuma foi presa, nenhuma perdeu a guarda. Mas o que vocês não podem fazer de maneira nenhuma? É fazer de conta que o Estado não existe. Porque ele existe. E se você tentar desprezá-lo, ignorá-lo, você vai conhecê-lo de maneira forçada, daqui a pouco, com um policial batendo na sua porta com a medida coercitiva. Agora está na moda falar em condução coercitiva, não é? Pois é, está na moda. Tem gente que não gosta não, mas está na moda. O Estado ele tem interesse na educação e nós temos que ter uma relação de colaboração com o Estado. Então, minha última mensagem é o seguinte: qualquer agente do Estado que, por um acaso, esteja trabalhando nisso, e quase sempre são conselheiros tutelares, nunca suponham que eles entendam do assunto. Pelo contrário, trate-os como os mais completos e ignorantes no assunto, porque quase sempre eles são. E quando eles chegarem na sua casa, aqui eu estou falando especialmente do conselheiro tutelar, faça educação domiciliar nele. Senta aí para você aprender, porque você não sabe o que eu estou falando. Se a pessoa tiver o mínimo de boa vontade, ela vai ouvir, vai compreender e não vai causar maiores problemas. Então, em muito pouco tempo, nós poderemos chegar a uma situação em que esse risco, que hoje está quase zero, vai se tornar zero. Aí eu estou falando do caso que chegou até o STF, e que nós estamos dando uma colaboração para a família do Moisés e da Veridiana, e que deve ser julgado nos próximos meses. E esse caso é absolutamente importante para o futuro da educação domiciliar no Brasil, que o Supremo Tribunal Federal vai decidir se isso está de acordo ou não com a Constituição. E aí, essa decisão vai influenciar tudo que vai acontecer com a educação domiciliar daqui para frente. E nós estamos lutando para que ele declare que seja absolutamente constitucional. E temos fé que vamos conseguir isso. Muito obrigado.
E a terceira pessoa que eu vou apresentar é o professor Edison Prado de Andrade, que é advogado e luta por os direitos das crianças, mais de 17 anos. E ha apresentado uma tese na Universidade de São Paulo, que para mim é um documento importantíssimo, quem sabe se não só para a defesa dos homeschoolers em Brasil, mas também para a defesa do homeschooling a nível internacional. Não? A defesa, a desescolarização, vou traduzir, a desescolarização e os direitos das crianças e dos adolescentes, as limitações. É professor Edison Prado Andrade, desculpe. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, olha, eu tinha preparado, sinceramente, uma apresentação de uma partezinha da minha tese de mais ou menos 600 páginas, mas eu resolvi não fazer isso em 10 minutos, vocês iam querer me matar. Na verdade, eu tive que estudar muito para chegar a esse momento de querer defender as famílias que praticam, porque eu estava do lado de lá. Eu preciso que vocês compreendam, vocês entenderem o que eu vou dizer. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente na minha cidade. Eu elegi o Conselho Tutelar na minha cidade, em Jundiaí, São Paulo. Eu defendi um mestrado pela USP neste campo de direito da criança e do adolescente. Eu comecei a minha atividade jurídica como advogado conduzindo, patrocinando direitos da criança no campo da família, ações de separação, divórcio, maus tratos, medidas socioeducativas, todos os problemas, reconhecimento de paternidade, questões muito ligadas ao problema da família. Então, e mais recentemente, de uns 10 anos para cá, eu trabalhei com o governo no alto escalão da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, uma rede extraordinária de milhões e milhões de crianças, e, recentemente, em Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nas políticas de assistência social relacionadas à educação, com o MEC e os ministérios, etc. Veja, até eu começar minha tese de doutoramento pela USP, quando eu me interessei por este tema, por causa de amigos que estão vinculados ao movimento homeschool, eu considerava isso uma violação de direitos. Uma violação de direitos, o direito fundamental da criança, do adolescente à educação e, quiçá, eventualmente, outros vários direitos. E foi assim que eu comecei a tese, comecei fazendo uma pesquisa que me pareceu absolutamente necessária para eu entender, que foi a seguinte: como nós chegamos a essa situação no Brasil e em muitos países do mundo, em que pais que eu passei a conhecer, mães responsáveis, dedicadas aos seus filhos, provendo às crianças aquilo que uma infinidade de famílias, de pais, não estão provendo no Brasil, muito pelo contrário, estavam sofrendo ameaças do Estado, do Conselho Tutelar, do Ministério Público. E eu fiquei muito embasbacado com aquilo. Me dediquei, então, a estudar e fiz, na minha tese, eu escrevi o que se pode chamar de História Universal da Educação Escolarizada Obrigatória. Eu entendi como é que nós chegamos nesse estado, pelo menos para mim isso me satisfez. Bom, agora, nesse tempo muito curto, eu preciso dizer a vocês como é que eu tenho pensado a defesa das famílias que resolvem praticar a educação domiciliar. Eu raciocino de forma muito propositiva. Eu não sou, inclusive, tão otimista e nem um jurista tão de qualificação tão profunda como é o doutor Alexandre. Eu penso propositivamente como pensam as pessoas que raciocinam em políticas públicas. Esse é o meu caso. Eu tenho trabalhado com gestores públicos no alto escalão há 15 anos. E a minha lógica é a seguinte: eu sei exatamente o que está acontecendo dentro das escolas.
Eu sei o que os sistemas de ensino pensam, o que os teóricos pensam, eu sei o que os fazedores de políticas públicas pensam, estão fazendo, e eu sei que a escola e as crianças estão sofrendo. Essa é a minha lógica. As crianças não só não estão aprendendo, como elas estão sofrendo com uma série de conceitos diversos que estão sendo semeados na escola, e aí eu não estou me referindo aos pais que praticam educação domiciliar. Como a maior parte dos pais e mães não tem tempo para os seus filhos, estas crianças estão sendo deseducadas. Porque eu parto do princípio que a criança já é educada, ela já é melhor que a gente quando ela nasce e quando ela é criança, ela se estraga depois. Então, eu considero que a escola está deseducando, ela não educa ninguém. E as famílias estão alheias ao que está acontecendo. As mães, as mulheres estão submetidas a uma carga de trabalho absurda. Os pais vivem uma vida muito desvinculada da educação da criança, na maior parte das vezes. As mães, elas querem, mas não conseguem, porque existe uma série de questões vinculadas, inclusive, ao problema do divórcio. Há 2 anos atrás, que é a pesquisa que eu tenho, casaram no Brasil formalmente, no papel, como se diz, com registro em cartório, aproximadamente 1 milhão de casais, e divorciaram-se a metade. Imagina as consequências disso na vida de um filho. Quem já passou por um divórcio sabe o que isso significa. A razão, inclusive, porque o sistema de proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente, entenda que é isso que está por trás. É isso que bate na tua casa. O Conselho Tutelar integra esse sistema. O Ministério Público, a Curadoria da Infância e da Juventude, ela integra esse sistema. A Vara da Infância e Juventude é um ator fundamental nisto. Ou seja, esse é um sistema à parte do sistema judiciário comum, que ele existe exatamente para proteger a criança dos seus pais e de omissão diversas, inclusive omissão do Estado. O que se fala nas políticas públicas em geral é que o Estado é omisso. E o Estado tem tentado fazer isso há 30 anos, há 100 anos no Brasil, a rigor, pretende resolver o problema da sua omissão em relação às crianças, especialmente colocando-as todas na escola. Portanto, quando você fala em educação domiciliar, você está indo exatamente na contramão de tudo aquilo que as pessoas na universidade e nos governos estão pensando. Não se compreende como, quando todo mundo entende que lugar de criança é na escola, você está preocupado em tirar a criança na escola. Então, isso é absolutamente lógico, contraditório. E não adianta você simplesmente fazer uma argumentação singela, porque o gigante ele é muito grande. Você precisa mostrar aos agentes e todo esse sistema de proteção e garantia dos direitos da criança, e agora o STF, que o que nós estamos enfrentando é efetivamente uma situação grave dentro das escolas e que os pais estão querendo, estes pais que praticam educação domiciliar, fazer 2 coisas. E aí é a minha linha de argumentação. Primeiro, assegurar o direito da criança e do adolescente. Em primeiro lugar, o direito fundamental à educação. Porque é óbvio que as crianças não estão tendo o seu direito à educação assegurado nas escolas. O que eu tenho dito é, uma coisa é você assegurar o direito à escolarização. Outra coisa muito diferente é você assegurar o direito da criança à educação. A criança pode passar 9 anos dentro da escola e não aprender a ler e a escrever. Eu lembro que, quando na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, eu recebi um processo do secretário pedindo que eu defendesse a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, porque o Ministério Público estava querendo que as crianças fossem reprovadas. Porque há progressão automática e as crianças não eram aprovadas, ou melhor dizendo, eram sempre aprovadas,
na prática era isso, e quando terminavam os 9 anos, elas não sabiam ler e escrever, acessavam a universidade sem saber fazer nenhum pensamento complexo, produzir nenhum raciocínio de compreensão de texto minimamente razoável. E o Ministério Público queria que reprovasse, o que para a universidade isso é o fim do mundo. Para a USP, onde eu desenvolvi minha tese de doutoramento, isso é o fim do mundo, fim da picada, como diria minha mãe. Bom, o fato concreto é que nós temos aí, no último Enem, mais de 1 milhão de egressos do ensino médio e mais de 500 mil que tiraram 0 na redação. Se isso não é evidência de que as crianças, os adolescentes, não estão aprendendo na escola e que assegurar escolarização não é a mesma coisa que educação, e que os pais têm o direito e o poder-dever, isso é um princípio de direito administrativo, tem o poder familiar, e o dever de assegurar o direito dos seus filhos contra esta escola. Não é possível que o Estado brasileiro obrigue as famílias a continuar colocando seus filhos nessa escola sem lhes dar a opção de produzir uma educação melhor para os seus filhos e uma viabilidade na vida adulta melhor. Porque é isso que se fala. Compreendem o que eu estou dizendo? É isso que se fala, inclusive nas universidades, na academia, que a educação não é um direito dos pais. Entenda bem isso. A educação não é um direito dos pais, por isso que esse argumento é tão inócuo, é tão vazio. A educação é um direito da criança, do adolescente, porque diz respeito à vida adulta dela, não diz respeito a esta época. E se você, enquanto pai, entenda-se, negligenciar esta época, você terá causado um dano irremediável para o resto da vida dela. Pois o que eu digo é que a escola, exatamente a escola, está fazendo isso. É exatamente a escola e o país, pátria de todos, e lugar de criança na escola, é que está fazendo isto. Inviabilizando, e eu sou professor universitário, na USP, inclusive, os adolescentes, os jovens estão chegando lá e não conseguindo ler um livro de direito. Isso é evidente que alguma coisa está muito errada. E nós precisamos dizer isso aos ministros do STF, aos embargadores dos tribunais de justiça. Aqui temos vários colegas advogados. Para mim, é isso que nós precisamos dizer, além de uma segunda coisa, e eu estou terminando. Nós precisamos ter, como diz o deputado Lincoln Portela, uma postura afirmativa. O deputado Lincoln Portela gosta sempre de citar um texto do professor Fábio Chebella, e eu fiz questão de citá-lo em quase que inteiro na minha tese de doutoramento. Nós precisamos ser afirmativos. A escola atual não comporta mais as novas teorias psicológicas, pedagógicas, citaria apenas a questão das múltiplas inteligências, que concebem inteligência em 9 dimensões diferenciadas, dimensão musical, dimensão corporal, dimensão racional e etc. Essa escola, ela, como diria Paulo Freire, a maior parte dos pais não gostam que quando eu cito Paulo Freire, comunista de esquerda, etc. Mas Paulo Freire disse que a educação é bancária. Foi ele que criticou a escola, e ele valorizou a educação de pai e mãe, onde ele foi educado em casa, alfabetizado por papai e mamãe. Esse é Paulo Freire, o comunista, mas esse é o patrono da educação brasileira, e nós temos que usá-lo. Porque ele foi um homem lúcido, numa época em que a voz dele foi necessária. Eu não sou esses caras que ficam contra ideologias, pura e simplesmente porque é errado. Isso, para mim, é um contrassenso. As ideologias são uma construção histórica, elas têm um papel, um momento histórico. Bom, o fato, eu poderia dizer de várias teorias educacionais, psíquicas, psicológicas, inclusive, que têm sido aplicadas no campo da pedagogia, não é a minha área, eu sou advogado de formação, mas eu fiz um mestrado e doutorado em educação pela USP. Então, eu conheço as duas áreas. O meu site é esse aqui, eu não ganho nada com isso, gente. Isso aqui é o meu esforço para tirar crianças da escola, mas não só para tirá-las, e eu termino assim. Eu não gosto de pensar que há pais que estão tirando os filhos da escola só porque a escola é ruim. Eu acho isso negligência. Se você vai tirar o filho da escola, tire-o sim, se é ruim, ele não aprende, mas tire para fazer melhor.
Então aprenda como tem que ser feito. Não tire para deixar a criança dentro lá e você ficar desesperado. Como é que eu faço? Aprenda a fazer, se dedique. Todos vocês que estão aqui não deveriam ouvir isso. Mas eu tenho conversado com pessoas que acessam o meu site, que não sabem fazer e começam a fazer. E isso sim pode causar um dano à criança. Também pode causar um dano à criança. Então, eu termino aqui. Quem sabe possamos conversar um pouquinho mais por aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Vamos abrir agora uma rodada de perguntas. Vou pedir aos alto-falantes que venham ao pódio, se é possível. Primeira pergunta, Mike Donnelly. Posso levar o micro? Está aqui. Está aqui. Os falantes para o pódio. Yeah, I think it's working. I don't know. We'll let Erwin go first. There you go. Okay. So Erwin, you go first. Erwin, ¿quieres hablar primero? Pregunta. Primero, Michael, gracias a Michael, muchas y muchos estamos acá. Primero, quiero cederte mi turno para que tú primero lo hagas. Oh, well, thank you. Ricardo. I just have a brief comment. May I make a comment? Sure. In the United States, there are 2 million homeschool children. Debo traducir. We started our movement 40 years ago, and we didn't have half as many smart lawyers as you have here today. Pô, eu sou suspeito para fazer essa tradução, mas ele está dizendo que o movimento começou nos Estados Unidos há 40 anos atrás e que naquela época não tinham advogados tão bacanas para defendê-los como a gente tem no Brasil hoje. É verdade, ele falou isso. So I think that Brazil may surpass the United States in homeschooling. E ele acha que o Brasil pode até ultrapassar os Estados Unidos em educação domiciliar. I challenge you to do that. Ele nos desafia a fazer isso. O gringo desafiou. Yo no me voy a cansar de agradecer a todas las personas que han hecho posible este encuentro. En mi caso, especialmente agradecer a Michael, a Sergio, a Alberto Solano y a otras personas que nos han invitado. El trabajo que hacemos desde hace ya más de 10 años en Colombia sobre los temas de la educación sin escuela, en diálogo con organizaciones y personas de varios países de Latinoamérica. En este trabajo reconocemos que la defensa jurídica es importante. Por eso estamos acá en este evento precisamente con el colega Diego Barrera, que es el abogado principal de este trabajo de investigación-acción. Sin embargo, creemos que en algunos lugares, y lo digo con mucho respeto, entre otras cosas, advirtiendo que hemos tomado la decisión de acercarnos mucho más, de tejer lazos más cercanos de trabajo colaborativo con HSDL y otras organizaciones de defensa legal. Hemos tomado la decisión de acercarnos mucho más, pero es necesario tener mucho cuidado hasta dónde este paradigma de la defensa legal puede seguir velando, ocultando uno de los principales problemas de las familias y las comunidades que educan sin escuela, que es el miedo. Hemos venido encontrando, tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos, que ese es un problema sobre el cual, o una situación sobre el cual debemos hablar más. Y mirar hasta dónde poner en un lugar de tanta relevancia la defensa civil puede reducir la posibilidad de empoderar a las familias y a las comunidades para que hagan
uso legítimo de su derecho a la libre educación. Termino diciendo lo siguiente. En Brasil, hace más de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años y más, hay familias y comunidades educando sin escuela y no han necesitado defensa legal. Han sido capaces esas familias y comunidades en Brasil y en otros lugares de Latinoamérica de ejercer su derecho a la libre educación. ¿Valdría la pena identificar más esas familias y esas comunidades? Hoy conversaba acá con una familia que lleva más de 50 años educando sin escuela y hasta donde entiendo no ha tenido problemas del punto de vista administrativo jurídico. Y como bien lo decían los colegas de Brasil, no ha habido ningún caso en Brasil, hasta donde lo entiendo, ninguno en los otros países de Latinoamérica donde alguna familia haya perdido la custodia de un hijo o una hija por estar educando sin escuela. Termino diciendo, me parece que es muy importante que podamos hacer causa común entre las personas que consideran que la defensa jurídica es importante y muchas familias y comunidades que consideran que para ejercer el derecho político a la libertad de la educación no se necesita defensa jurídica. Es necesario que hagamos más causa común entre esas dos tendencias y varios matices que hay entre esas dos tendencias. Gracias. Eu queria fazer um comentário sobre isso. O Erwin nos alertou para uma coisa muito importante. Não usem a questão jurídica como desculpa. Ah, eu estou com medo disso, medo daquilo. Ah, o diabo vai acontecer. Não. A grande questão é o seu real comprometimento com a educação dos seus filhos e a sua crença verdadeira de que a educação domiciliar pode ser um caminho. Nós aqui, da área jurídica, nós somos absolutamente secundários nessa luta. Na verdade, nós tendemos, com o passar do tempo, a ficar cada vez menos importantes. E, quando eu ouço falar, como ele disse, que várias famílias estão fazendo isso sem nunca precisarem de ajuda jurídica, eu acho ótimo. Porque, realmente, advogado só aparece quando tem problemas. Inclusive, uma coisa bem pessoal, eu fui adolescente nos anos 80, eu gostava muito de rock nacional, e eu já estou preparado, assim, para chegar a um ponto em que eu vou colocar para tocar aquela música do Ultraje Rigor, A Gente Somos Inútil. Ou seja, aquele trabalho de que a nossa função foi cumprida, agora as famílias vão cuidar do que é realmente importante. Queridos, deixa eu ser muito franco com vocês. Eu não sou otimista. Eu não quero, de forma alguma, jogar água na fogueira de ninguém. Eu não sou otimista. Mas eu não estou nisso porque eu sou otimista. Eu estou porque eu estou convicto do que eu estou fazendo. Nós estamos com uma ação, já foi falado, o Alexandre, o Rick, no Supremo Tribunal Federal, que se o Supremo Tribunal entender que não é constitucional e não remeter à legislação infraconstitucional, dizendo que é constitucional, mas é uma questão a ser regulamentada pela lei, nós vamos ter instalado, eu acho que o Michael já disse isso num artigo dele, nós vamos ter instalado no Brasil uma situação semelhante à Alemanha. Quer dizer, os Estados Unidos, até onde eu sei, até hoje a Suprema Corte não decidiu nada a respeito. O sistema político-administrativo dos Estados Unidos é muito diferente do nosso.
O nosso é centralizador em Brasília. O Alexandre poderia falar muito melhor do que isso, porque trabalha no MEC. E sabe como o Conselho Nacional de Educação regula tudo o que acontece nas escolas, até a quantidade de lápis para comprar. Na prática é assim. Nós temos agora, nós temos um divisor de águas. O que acontecer nos próximos meses vai definir para onde eu tenho uma ação judicial, em que eu represento uma família, que o juiz, eu estou só vendo, ele está esperando a decisão no Supremo para decidir. Porque ele já viu, pelos exames psicopedagógicos, que as crianças estão bem, a mais velha passou no Enem, etc. Mas é pacífico o entendimento de que é ilegal. Está lá na LDB, está no ECA, no diploma que protege a criança. Como eu conheço essa área e eu sei que eu entrei com muitas ações para proteger pais da destituição do poder familiar, não por causa de educação domiciliar, mas eu sei como é fácil pais perderem. Basta um processo ali, uma informação cruzada, o juiz, se for pobre, tiver lá uma visita da assistência social, um laudo da assistência, um laudo psicológico não muito favorável. Então, eu não sou otimista. Eu só acho que nós podemos andar muito, podemos ir longe, mas nós precisamos, inclusive, deixar de nos ocultarmos e começarmos a fazer o que acontece lá nos Estados Unidos, que é os pais tirarem o dinheiro do bolso e darem sustentação para a NED começar a criar efetivamente uma representação respeitável nesse país. $100 por mês, para quem não tem filho na escola, para quem não arca com despesa de escola, etc., 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 a gente deveria agradecer a Deus, que é o que acontece lá. E o que eu vejo são os pais brasileiros não querendo dispor de nenhuma ajuda financeira e morrendo de medo, muitos deles. Aí vamos sofrer. Perdoem minha franqueza, eu sou assim mesmo. Tá bom? Mas sempre uma última pergunta, né? Em rápidas palavras, eu gostaria primeiramente de parabenizá-los pela realização desse magnífico evento. Para nós brasileiros, certamente é um divisor de águas. Eu, como iniciante, acredito e estou nesse negócio de corpo e alma, pelos meus filhos, pela minha família e pela sociedade como um todo. E diante dessa discussão que está em pauta, esse processo no STF, é certamente o nosso principal temor. Pensamos que, se de fato a decisão for pela inconstitucionalidade, certamente haverá sérias consequências para todas as famílias brasileiras. Mas aponto que não seria, então, oportuno a NED, juntamente com essas famílias, desde já, se projetarem de forma organizada quais serão as medidas que, em conjunto, nós podemos atuar frente a esta possibilidade. Numa outra vertente da minha colocação, eu gostaria de ouvir dos nobres advogados e também do RIC, se já está sendo feito um trabalho, a palavra, no melhor uso literal, um lobby junto aos tribunais. Eu ouvi pela manhã, em palestras que foram feitas pelos nossos colegas americanos, que uma das iniciativas foi que eles mandavam diversas cartas para os ministros, juízes, com depoimentos de famílias, do sucesso que o homeschool tem e o seu crescimento e o seu avanço nos Estados Unidos. De forma que os juízes, então, passaram a ter uma consciência da importância do que é isso. Eu não sei se foi utilizado como estratégia pela NED ou pelas famílias brasileiras nesse sentido, e o que vocês acham dentro dessa perspectiva.
Eu só quero fazer um breve esclarecimento assim, do que pode acontecer nesse processo do STF. Em primeiro lugar, ele não tem data marcada para acontecer. A gente tem uma expectativa de que seja nos próximos meses, mas isso está totalmente nas mãos do ministro Barroso, que é o relator do processo. Ele é que decide quando colocar em pauta. Isso pode demorar até anos. Existem 3 tipos de decisão que o STF pode dar nesse caso, que o Rick até disse as palavras e deixou em suspense o significado. Ele falou em provimento, improvimento ou desprovimento. Provimento significa dizer que a Constituição garante a educação domiciliar. Aí é o céu para a gente. Ou seja, você pode até ter uma lei regulamentando a educação domiciliar, mas ninguém vai poder te impedir de fazer isso, ninguém vai poder te criar mais problemas com relação a isso. Não vai haver nenhum questionamento mais de conselheiro tutelar, de juiz, de promotor, absolutamente nada. Segundo, que é o inferno, é o improvimento. O STF dizer que a educação domiciliar é proibida pela Constituição. Nesse caso, só vai restar uma coisa às famílias que decidirem continuar educando os filhos em casa. Isso se chama desobediência civil ou objeção de consciência. E, por incrível que pareça, a objeção de consciência está prevista na Constituição. A nossa posição fica mais frágil, mas não acaba mesmo assim. Como alguém dizia há muito tempo, um fantasma do passado, né, a luta continua mesmo assim, mas a nossa posição fica mais frágil. Vamos para a objeção de consciência. Agora, existe também o purgatório nessa história. E o purgatório, aquele em que as coisas não estão nem tão bem, nem tão mal, a situação do Supremo dá desprovimento à ação. E o que isso significa? Ele vai dizer, tudo bem, a Constituição permite, mas você só vai ter o direito depois que o Congresso fizer uma lei a respeito. Aí isso significa que a gente continua mais ou menos no mesmo lugar que está hoje e continuamos a fazer lobby no Congresso para apoiar essa lei. Aí entra a fala do Ricardo. Bom, respondendo, inclusive, efetivamente a sua pergunta, nós já temos feito, né, há quase 5 anos, um trabalho de lobby no Congresso. Embora eu deteste essa palavra, né, porque quando você fala que alguém é lobista no Congresso, isso é sinônimo de alguém corrupto no Brasil, infelizmente no Brasil, mas não tenho pretensão de convencer políticos, mas pelo menos tirar da ignorância aqueles que vão votar a favor do nosso projeto de lei. E também agora temos feito um trabalho semelhante, parecido, no Supremo Tribunal Federal, na medida que a gente pode fazer, que é hoje dar entrada no processo como amicus curia. Esse termo em latim, para quem não é advogado, significa amigo da corte. É o que a ANED está fazendo, trabalhando aí nessas 2 frentes. Mas eu queria só fazer uma consideração ao meu amigo colombiano e a todos vocês que estão aqui, com relação a uma questão que a gente precisa avaliar. A fala dele, na essência, a sua fala, ela é perfeita. Na prática, viajando pelo Brasil, conhecendo a fundo o nosso povo, não é bem assim que as coisas funcionam. E não tem pais presos aqui, muito mais pelos motivos que o Alexandre citou e pela incompetência das nossas autoridades em fazer-se cumprir a lei. Porque o que ocorre é que muitos desses que praticam a educação domiciliar em casa, escondidos, em comunidades, em fazendas, longe dos grandes centros urbanos, há uma dificuldade enorme num país de dimensões continentais desses pais serem vistos e encontrados. Mas quando eles são encontrados, qual é o telefone que toca? É o meu, é o da ANED. O meu também toca, mas se chamam para a ANED. Olha, o Conselho Tutelar vem aqui, eu moro na zona rural, eu nem sei quem é essa pessoa. Nunca apareceu, nunca quis. Eles precisam sim da defesa. Uma coisa que nós precisamos perder, sendo otimista ou não, são as nossas ilusões. Quem deu liberdade está querendo tirar. Quem não deu, não quer dar.
Não se enganem, porque países em que a educação domiciliar é amplamente permitida e o pai não precisa dizer absolutamente nada, dar nenhuma satisfação ao governo, os governos desses países já estão revendo essa questão, porque eu estou atento a isso e sei. E aqueles que a gente está buscando uma liberdade, seria ótimo que a gente tivesse autonomia para isso. Mas a gente tem que lembrar, eu atendo milhares de pessoas nesses 5 anos que estão nos grandes centros urbanos, estão vigiados. Hoje, se você tira o seu filho da escola, eles não lhe dão mais a transferência. É tudo online. Você fala assim, me dá minha transferência. Não, diz aonde seu filho vai estudar, que eu mando a transferência para lá por e-mail. Né? A única forma do MEC não descobrir você é se você nunca matriculou seu filho numa escola. Mas quem já tem e quer tirar, enfrenta esse tipo de problema. O controle está cada vez maior. A gente está indo numa contramão. Entendam bem, eu não estou me contrapondo à fala dele, mas estou mostrando que a gente precisa perder as nossas ilusões. Outra coisa, eu não sei se isso diz respeito a todos os latinos, mas nós brasileiros não temos esse perfil patriota e corajoso que talvez devêssemos ter. Né? E aqui eu estou sendo realista. Não é um defeito, é uma característica do nosso povo. Os brasileiros aqui presentes sabem que eu estou falando a verdade. Né? Estamos lavando aqui a nossa roupa suja. É difícil conseguir uma pessoa para dar entrevista. Imagine uma pessoa com coragem para enfrentar o sistema. Não é fácil. Obrigado. Hoy quero agradecer novamente aos ponentes, primeiro e principal, por o seu trabalho, e segundo, por estarem aqui para explicar. Obrigado. Vou fazer 2 anúncios mais. Os fiz em inglês, mas todo que ha comprado ticket para jantar e para as comidas destes dias, tem que retirá-lo na mesa que há fora daqui. ¿Vale? O primeiro andar. Me han dicho que aquí, aquí. Se non aquí, no primeiro andar, pero me han dicho que aquí, a la salida. E o segundo, les ruego que deixen a sala porque han de arreglar, han de arranxar para facer outra reunión, así que se poden facer as conversacións fora, os agradecía. Obrigado.